Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo. Bom, nesse aqui eu vou trabalhar, eu vou ensinar um pouco sobre a questão da condução de vozes, tá? Existem algumas regras para que a gente possa escrever harmonizações assim a 4 vozes, a 3 vozes, e que essas regras, elas quando respeitadas, a gente tem a garantia, vamos dizer assim, de que o nosso material vai soar bem. Ah, Carlinhos, mas eu quero às vezes quebrar minha regra para colocar um efeito específico. Eu conheço uma regra, mas eu quero quebrar essa regra para dar um efeito específico. Beleza, eu faço isso também direto, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas a gente conhecer as regras é importante para que a gente possa quebrá-las e quebrá-las com a consciência. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse tópico aqui ele é avançado, certo? Agora, não significa também que eu vou fazer apenas essa aula e vou parar. Eu vou esmiuçar isso também no decorrer, né, dos vídeos aí para frente. Então, a gente parte do seguinte ponto de partida aqui. Repara, aparece para a gente uma melodia e embaixo alguns números. Vamos entender o que está rolando aqui. Esses números embaixo, eles indicam para a gente a inversão de cada acorde que a gente vai precisar usar ali, e eles, claro, já dão também uma certa pista de que harmonia a gente vai usar ali, tá? Então, na verdade, não é somente dizendo aí, quando aparece o 5-3, que eu vou usar um acorde na posição fundamental. Qualquer acorde, não. A gente vai ver que isso aí dá dica pra gente, tá? Primeira coisa que a gente deve fazer é prestar atenção na tonalidade que a gente vai trabalhar. Então, se a gente olha aí, ó, a gente está sem nenhuma alteração na armadura, e isso aí indica pra gente Dó maior ou Lá menor. Porém, lá no final do nosso exercício, a gente vê que tem um Sol sustenido que caminha para um Lá. Então, isso aí determina pra gente que a gente está num Lá menor. Eu aqui estou com o piano, tá? Mas às vezes a gente está fazendo isso numa avaliação e a gente está sem o piano. Então o que acontece? É muito bom a gente conhecer as progressões harmônicas, era o que eu estava explicando no vídeo anterior. É muito bom a gente ter um solfejo desenvolvido, porque aí a gente não passa aperto para cantar essa melodia, tá? Então são essas coisas que eu venho dizendo para você. Você trabalha percepção musical, você trabalha solfejo, você trabalha reconhecimento de acordes, reconhecimento de intervalo. Para que isso? Para você ganhar autonomia. É isso que eu quero e é isso que se espera de um bom músico. Que ele tenha autonomia, que a gente bata o olho numa coisa assim e a gente se vire. Ele está querendo aqui o quê? Que a gente faça uma harmonização disso aí. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui só a referência para a gente cantar essa melodia. 1, 2, 3, 4. Lá, mi, ré, fá, mi, dó, sol, fá, lá, sol, lá. Fiquei aqui certinho, né? Tocando uma vez, porque às vezes a voz está fria ainda e fica querendo cair um pouco a afinação. Lá, mi, ré, fá, mi, dó, sol, fá, lá, sol, lá. Bonito, ficamos certinho. E aí o que eu estou dizendo? Os números de baixo, repara, eles já indicam para a gente também, se a gente olha o espaçamento que está entre cada número desse aí, ele também dá uma dica para a gente
de que a gente vai usar 2 tempos para cada baixo, para cada movimentação aí do baixo. Então repara, ó, o 5/3 que ele está dizendo, eu vou usar para os 2 primeiros tempos. O 7 vai ser um acorde com sétima, ou seja, o 5/3 é um acorde que está na posição fundamental. Uma tríade na posição fundamental 5/3. O 7, uma tétrade, ou seja, um acorde com sétima, que está também na posição fundamental. O 6 é uma tríade que está na primeira inversão, ou seja, a terça vai estar no baixo aí. Depois, novamente, um 5/3, ou seja, posição fundamental. No terceiro compasso, 5/3, posição fundamental. E aí, no terceiro tempo do terceiro compasso, o que a gente tem? 6/4, depois 7, depois um 5/3. Isso já determina para a gente aí uma cadência. 6/4, 7, 5/3. Muitas vezes é mais interessante a gente começar a resolver um exercício como esse pelo final. Por quê? Porque já dá o final, normalmente a gente já tem esse tipo de dica. Ah, tem um 6/4 cadencial aí. Opa, beleza. A harmonização que eu usei foi essa aqui, certo? Como eu vi que lá no final eu tenho um 6/4 cadencial e eu vou resolver em Lá menor, eu já coloquei os meus graus aí no final. Então eu tenho, meu último acorde vai ser primeiro grau, que vai ser um Lá, na primeira inversão. Então meu baixo está no Lá. O 6/4 é o do primeiro grau e o 5, né, o acorde com a sétima, vai ser o quinto grau. Então, meu baixo também eu já resolvi ele aí como Mi, certo? O que é que eu faço agora? Eu volto lá para o meu início e aí eu penso um caminho, uma progressão harmônica coerente para eu poder chegar nisso aí. Então, eu cheguei nesse ponto bem interessante aí. Graus conjuntos, essa é uma regra interessante. Graus conjuntos são mais fáceis da gente trabalhar. Principalmente quando a gente tem movimentos contrários, certo? Vou fazer um vídeo também daqui a alguns dias onde eu vou falar movimento contrário, movimento oblíquo, movimento paralelo, certo? E movimento direto. Esses são os 4 tipos de movimentos que a gente tem quando a gente vai pensar sobre isso. Paralelo, direto, que eles se assemelham um pouco, oblíquo e contrário. Quando a gente tem um movimento contrário entre as vozes extremas, como é o caso aqui, eu estou com uma melodia ali, eu considerei essa melodia no soprano, e a primeira coisa que eu vou construir vai ser o meu baixo. Aí eu tenho que lidar mais como um contraponto. Eu estou lidando aqui com 2 vozes. Então eu tenho a melodia que é dada e vou criar o meu baixo, certo? Se eu penso em movimento contrário, eu valorizo e eu reduzo a minha possibilidade de quintas paralelas, oitavas paralelas, essas coisas que eu vou falar em um outro vídeo, tá? Então, normalmente a gente começa do nosso primeiro grau. Então, se eu tenho ali que é dito 5/3 e a minha melodia está no Lá e depois caminha para o Mi, eu posso usar no meu baixo um Lá sem problema nenhum. Depois ele diz que ele quer um acorde com sétima. Para eu caminhar para o acorde, isso pode ser qualquer acorde, ele só está dizendo que quer um acorde com sétima. O que é que eu vou pensar? O acorde seguinte, ele indica para mim uma primeira inversão e ele coloca ali um Mi e um Dó. Opa, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu primeiro grau, nesse acorde aí do segundo compasso. E aí o que é que eu tenho que fazer? Pensar alguma forma de conduzir o meu acorde do primeiro compasso, meu primeiro acorde do segundo compasso, do primeiro compasso, para o meu primeiro acorde do segundo compasso, através do quê? Do acorde o segundo acorde do primeiro compasso. Então, eu prefiro usar
grau conjunto, que foi justamente o que eu fiz aí. Olha o que eu fiz então. Certo? Os meus 3 primeiros acordes que eu resolvi são esses aqui. Primeiro grau, segundo grau e o primeiro grau que vai estar invertido. Claro que eu ainda não usei o Lá aí para configurar, para confirmar que ele é o meu primeiro grau, mas eu já indiquei aí que eu vou usar o primeiro grau. Eu ainda tenho a minha voz do contralto e a minha voz do tenor para preencher isso. Depois, na melodia, ele dá um salto e ele dá um freio, vamos dizer assim, na melodia. Ele dá um ponto de descanso aí. O que é que eu quero fazer? Eu criei um ponto de tensão. Ó. Certo? Eu estou criando um ponto de tensão aqui para poder eu continuar resolvendo isso. Aí eu chego aqui, ele diz que eu tenho que usar um acorde na posição fundamental, um 5-3, né, no começo do terceiro compasso, então para mim está resolvido isso, a melodia está no Fá e está no Lá, eu coloco meu baixo no Ré e eu estou aqui no meu quarto grau, na posição fundamental. O acorde de antes, então, eu usei apenas um cromatismo, ou seja, uma sensível secundária do quarto grau. Minha ideia, então, está resolvida, porque o 6/4 cadencial já está ali e o final já está resolvido. Então eu passo a ter isso aqui. Certo? Esse é o meu contraponto. Eu criei aí a linha do baixo usando os graus que estavam implícitos ali. Ele deu apenas as inversões que ele queria que eu usasse. Então eu fui respeitando isso aí. Aí depois o que é que eu tenho que fazer? Pensar em como preencher essa harmonia. Eu vou usar então minha voz do contralto. Eu primeiro, às vezes eu faço contralto junto com o tenor já para ir arrumando, mas didaticamente vai ficar mais interessante eu fazer primeiro aqui a 3 vozes, tá? E aí depois eu coloco a quarta voz. Então, nesse caso aqui, eu só fiz preencher com a voz do contralto as notinhas que estavam faltando na minha harmonia. Claro que eu preciso prestar atenção a salto, a paralelismo. Eu não posso saltar, não devo, aliás, saltar, por exemplo, o trítono, fazer salto que seja muito longo e não faça uma compensação. Existem algumas regras. Esse vídeo aqui eu vou somente citar isso. Alguns vídeos mais para frente eu vou especificar, vou esmiuçar cada regra dessa aí. Beleza? Então, olha o que acontece. Quando eu coloco a voz do contralto, eu já resolvi também fazer uma brincadeira aqui no final. Ó, eu já coloquei um retardo ali, só para poder quebrar um pouquinho essa onda do ficar o tempo todo quadradinho, né? Então, quando eu coloco o contralto, a harmonia fica essa aqui. Certo? Eu fiz questão de tocar novamente o Ré ali no final do contralto. Por quê? Porque senão o som aqui no teclado ia sumir, vocês não iam perceber. Tá? Então essa ligadura, na verdade, eu toquei aqui de propósito para poder enfatizar o retardo que está aí no final. Certo? Então a harmonia ela já estava definida, eu só fiz preencher com as notas que estavam faltando. Então na verdade aqui, ó, no primeiro acorde eu tinha
um Lá e um Lá, e eu precisei colocar o quê? Um Dó. Eu não posso dizer que o meu primeiro grau é Lá menor se eu não tenho a terça desse acorde. Isso é muito importante quando a gente vai criar a nossa harmonização. O que é que determina se um acorde é maior ou se é menor? É a terça dele. Então, se você faz um acorde que você esquece de representar a terça dele, erro gravíssimo, porque você não está representando de fato um grau, uma função, certo? Como a gente viu no vídeo de ontem da harmonia funcional. Se você não determina claramente a função dele, não faz muito sentido. No último acorde aqui, por exemplo, eu deixei a suspensão e a terça do acorde chega depois, mas ela chega, certo? Então, primeiro acorde foi o Lá menor, segundo acorde foi um Si diminuto, ou seja, segundo grau mesmo. Ah, Carlinhos, a sétima tá aí, você colocou agora na voz do contralto. Exatamente, a gente vai preenchendo. Então, ó, Si, Ré, que está no soprano, o Fá que aparece ali no soprano também, e o Lá que eu coloquei no contralto. Si, meio diminuto, tá certinho aí. Aí depois o terceiro acorde, que é o Lá menor na primeira inversão. O Lá, a voz está no contralto, o Dó, a voz está no baixo, que é justamente a primeira inversão, e o Mi está ali no soprano e depois o soprano muda para o Dó. Depois vem esse acorde, que é a sensível secundária. Então o baixo sobe para o Dó sustenido e eu tenho que preencher esse acorde, o Mi e o Sol. O Sol já estava na melodia, o meu soprano, o meu contralto saltou do Lá, que ele estava antes, para o Mi, uma quinta justa. Beleza! Salto de quinta justa é tranquilão. Ainda mais quando você compensa isso. O que é compensar, Carlinhos? Repare, ó, eu fiz o meu salto na voz do contralto, quinta justa, ascendente, e depois no movimento seguinte eu desci por grau conjunto. Ou seja, eu subi saltando e eu compensei descendo por grau conjunto. Isso é a compensação. Se você faz um movimento grande em um sentido, você compensa com um movimento de grau conjunto no sentido contrário. Muito bom isso, tá? Então, aqui no meu contralto, no segundo compasso, eu salto do Lá para o Mi, mas no terceiro compasso eu desço ele para o Ré. Compensei, tá tudo beleza. A oitava que aparece aí entre o baixo e o contralto, ela aparece por movimento contrário, que depois eu vou explicar direitinho o que é isso. Quer dizer, o baixo subiu, o contralto desceu. Maravilha, maravilha, certo? O soprano passeou ali e depois o meu baixo, que estava no quarto grau, naturalmente ele subiu para o quinto grau. Para quê? Para o 6/4 cadencial, a sétima da dominante, para eu resolver no meu primeiro grau. Então, de novo, escutando essa aí a 3 vozes. Então aí a gente está com 3 vozes apenas. Ok? Vamos para a quarta voz agora. Vamos colocar um tenor aí. O que acontece? À medida que a gente vai aumentando o número de vozes, a gente começa a ter as vozes intermediárias, elas trabalhando um pouco menos. Por quê? Porque elas vão preencher a harmonia. O mais importante é que a gente pense num contraponto interessante entre o soprano e o baixo, tá? Essas vozes intermediárias a gente pode e deve depois, que eu não vou fazer nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo, começar a criar notas de passagem, bordadura, coisas que deem um pouco mais de movimentação para o nosso exemplo, tá? E que valorize um pouco mais as vozes intermediárias. Vocês vão ver que a voz do tenor é super fácil, ela fica paradona ali no Lá praticamente o tempo todo. Então repara, ó. A voz do tenor ela vai fazer isso aqui. Lá.
Lá, Fá, Lá, 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 Si, Lá. Certo? Então, na verdade, ela está preenchendo a harmonia. A função dela aí é ser essa quarta voz. Depois eu vou colocar aí umas bordaduras, umas coisas, umas notas de passagem, né? Umas notas melódicas que vão valorizar isso aí. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Vamos escutar como ficou isso aqui? Ah, deixa eu chamar a atenção. Na quarta voz, já colocando a quarta voz, eu já achei mais interessante eu mudar. Ao invés de eu deixar ali a sensível secundária, eu mudei por minha conta para um dominante secundário. Por quê? Porque aí eu tenho realmente quatro vozes. Se eu vou usar uma sensível secundária, eu ia ter que dobrar a terça do acorde diminuto, aquela coisa toda. Eu achei mais interessante e sonoramente ficou mais bonito eu colocar um acorde de quatro sons, tá? Até para valorizar a quarta voz. Então, nesse resultado aqui, o que a gente tem é isso aqui, ó. Certo? Aí repare então, aquele acorde que eu alterei, na verdade ele passou a ser esse cara aqui. A primeira inversão do acorde de Lá maior. Que quem é o Lá maior? A dominante secundária do quarto grau. Certo? Então essa é a ideia. Quando a gente pensa na harmonia funcional, a gente vai dando para cada acorde uma função específica. O começo, a gente busca sempre firmar a nossa tonalidade. Então, se a gente faz um movimento 1, 5, 1, ou então 1, 2, 1, 6, como é esse caso aí, eu estou afirmando para o ouvinte que eu estou trabalhando em Lá menor, certo? Depois, ali no meu ponto de repouso na melodia, eu criei uma tensão. Para quê? Para indicar que eu vou continuar na minha harmonia, para poder, com uma segunda frase, com a frase subsequente, para ali na frente eu resolver e voltar para a minha tonalidade original, tá? Agora, uma coisa que era muito comum também, que a gente usa bastante nesse tipo de exemplo, é o que é chamado de terça de picardia. Ou seja, eu venho trabalhando no meu campo harmônico menor, e aí quando chega no meu último acorde, ao invés de resolver no primeiro grau menor, eu resolvo no primeiro grau maior. É uma brincadeira. Picardia significa isso aí, é uma brincadeira, tá? Então vou tocar de novo, presta atenção. Agora no final eu vou usar a terça de picardia. Presta atenção. Beleza? Isso aí é um vídeo mostrando um pouco sobre o processo que a gente faz até conseguir uma harmonização a quatro vozes, respeitando as regras. As regras, elas são muitas, às vezes a gente se perde um pouco, é uma coisa complexa, como eu falei, não é um tópico fácil, certo? Mas a gente precisa praticar. Quando a pessoa entra na faculdade, muitas vezes ela não tem facilidade sequer para reconhecer uma tríade que está escrita no quadro. Então, para chegar nesse ponto aqui, uma coisa importantíssima é você saber as notas que formam cada acorde, saber escrever isso direitinho, tanto na clave de Fá quanto na clave de Sol, e saber também interpretar aquilo que está dito ali numa melodia, por exemplo.
Você olha para aquela primeira melodia que estava ali, você tem que ser capaz de identificar que aquilo está em Lá menor. Tá? Então são muitos pontos que a gente tem que ir observando e, claro, é a vivência que vai dando essa cancha pra gente, certo? Então o que eu quero com meus vídeos é justamente aproximar as pessoas um pouco mais desse universo. Então a cada dia, a cada 2, 3 dias eu estou colocando vídeos. Esses vídeos mais longos, eles dão muito trabalho, tanto de edição, para editar a partitura, quanto para fazer de fato a edição do vídeo. E tem vezes que eu não estou com muito tempo, o que é que eu faço? Eu coloco um ditado, uma coisa que para eu produzir é um pouco mais rápido, mas se eu estou colocando, aproveite, porque eu não estou colocando à toa, eu estou trabalhando sério, eu estou fazendo uma coisa que eu realmente acredito que vai surtir muito efeito para as pessoas, certo? Então apareceu um ditado lá, vá ver, vá verificar, resolva, veja como está a sua percepção. Não tem nada à toa aqui nesse canal, tá? Não é à toa que ele já tem mais de 500 vídeos, tá? Então é isso. No próximo vídeo sobre esse tema aqui eu vou fazer essa explicação do movimento contrário, movimento paralelo, oblíquo, direto, essas coisas, beleza? Se você curte esse material, curte esse vídeo, divulga para as pessoas, assina o canal, vai aparecer uma letra C aqui. E claro, o objetivo desse vídeo aqui é trazer também um pouco de dúvida para você. Para quê? Para que você assista novos vídeos. Eu não quero em uma aula responder todas as perguntas, porque isso é impossível. Mas lembra que o meu objetivo também não é formar ninguém, é fazer com que as pessoas tenham acesso a mais instrução nas universidades, nos conservatórios, nos institutos de música. Beleza? Vamos em frente, clica na letra C aí para ajudar a gente. Forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar.